Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ninguém duvida, irmãos e irmãs, que nós vivemos num tempo de muitas ameaças, de muitos temores. Assim como a história da humanidade ela vem se transcorrendo ao longo dos séculos, ao longo de todos os tempos, rumores de guerras, epidemias, problemas na economia, na política, estão presentes. Isso é parte da humanidade. Sinal da humanidade que se distanciou de Deus lá no Éden. Uma humanidade que se lançou ao seu próprio juízo, ao seu próprio caminho, que compreendeu que teria mais condições de dirigir a si próprio do que deixar que o próprio Deus conduzisse a sua vida. E assim tem sido, como falei, ao longo dos séculos. E não é diferente nos nossos dias. Recentemente nós vimos aí os suspiros, as ameaças de uma possível guerra entre grandes nações. Estados Unidos, junto do Reino Unido e da França, em questões lá com a Síria e a Rússia. Os ataques que foram efetuados lá na Síria, um país assolado pela guerra civil, mais de 400 mil pessoas já morreram desde que a guerra começou, desde que os levantes da Primavera Árabe trouxeram, então, uma espécie de efervescência naquela região lá do Oriente Médio. E a Síria não foi diferente, só que ela se mantém de pé ainda por uma razão muito clara e estratégica também. Existe um grande país por detrás da Síria, que é a Rússia, que sustenta ela economicamente e belicamente com armamento. Mas dia desses, as notícias que nos chegaram é de que a Síria havia superado toda a possibilidade de maldade, falando inclusive e veio a notícia de que armamento químico havia sido usado contra civis, contra crianças, contra pessoas, e por conta disso, então, a justificativa de um retorno dos Estados Unidos, do Reino Unido e também da França contra aquele país. Foram dias tensos, dias que a gente pôde acompanhar aí pelas redes sociais, pelos sites de notícias ou mesmo pela televisão, de uma possível guerra que poderia ser eclodida. Mas esses suspiros, essas ameaças de guerra, essa luta entre Ocidente e Oriente, ela não é de agora. Por exemplo, nós tivemos a Guerra Fria, que foi sinalizada uma possível guerra durante tanto tempo. E o que era a Guerra Fria? Era uma guerra que, na verdade, ela não acontecia. Existia uma ameaça constante, e aí, então, havia lá a corrida armamentista para ver qual país, qual nação, de um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos, para ver qual país se armaria mais, qual país teria mais instrumentos de guerra, armas nucleares. Por outro lado, também a corrida espacial. De um lado, os cosmonautas chegando no espaço, do outro lado, os astronautas chegando no espaço. E aí, então, essa Guerra Fria ela só chegou ao fim lá em 1989, muitos aqui devem se lembrar, com a queda do Muro de Berlim. Quando, então, aquele muro ele veio a ser derrubado, ele veio ao chão. E ali sinalizando o início de um novo tempo, de uma nova era. Só que não. A gente vê que mesmo aquele muro tendo sido derrubado,
O problema das polarizações ainda continua. Os suspiros, as ameaças de guerra ainda estão presentes. Nós nos lembramos do Muro de Berlim, e eu lembro bem do dia em que foi noticiado na televisão aquelas pessoas pulando em cima do Muro de Berlim, as pessoas tentando quebrar aquele muro espesso, enorme, com as suas próprias mãos e com aquilo que tinham nas mãos, aquele muro que significava a separação, a divisão de uma cidade, de um país, do mundo. O Muro de Berlim ele foi construído em 13 de agosto de 1961. E ele tinha uma altura média de 4 metros e uma espessura média de 1,2 metros. Ele possuía 162 quilômetros de extensão. Ele foi o maior símbolo da Guerra Fria. Como disse, dividiu uma cidade, dividiu o país, dividiu o mundo. E ele só foi derrubado 28 anos depois. Mas existem ainda outros muros que continuam a ser construídos no nosso tempo. Por exemplo, o muro que o presidente Trump e os Estados Unidos constroem, separando o México do próprio Estados Unidos. O muro que separa palestinos e israelenses, lá na faixa de Gaza. O muro que separa as duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Existem muitos muros ainda sendo construídos. Existem muros imaginários, muros que não podem ser tocados, muros da exclusão social, muros da discriminação, muros que continuam a ser erguidos pelo homem. Os muros que são físicos, eles nada mais são apenas do que uma representação externa daquilo que já aconteceu anteriormente, eternamente. Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento de Antônio Vieira, que disse certa vez, num dos seus sermões, o seguinte, que os muros, como o cinto, não são muros enquanto não se fecham. Os muros, como o cinto, não são muros enquanto não se fecham. E eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade de História, ali na UDESC, na época tinha lá umas inscrições em várias partes, em muros. Uma frase que logo quando eu cheguei para fazer a faculdade de História, aquela frase ela sempre batia nos meus olhos, sempre batia. Recentemente estive lá e vi que já não estavam mais presentes essas inscrições. Uma pergunta, que muro te cerca? Que muro te cerca? E para todo lado que eu andava dentro da universidade, eu olhava aquela frase, que muro te cerca? E acreditem, quando eu entrei na faculdade de História, eu tinha muitos muros que me cercavam. Muitos muros. E eu precisei aprender muito sobre que muros eu precisaria transpor. E como transpor esses muros. Como ultrapassar esses muros em favor da paz. Em favor daquilo para o qual Cristo nos chamou. Para testemunhar uma paz que, como nos diz as Escrituras, excede todo o entendimento, uma paz que ela muitas vezes não vai ser compreendida, uma paz que não pode ser escrita, uma paz que supera as circunstâncias da vida, uma paz que está para além dos muros, uma paz que supera a nossa própria existência, a nossa consciência de tudo aquilo que nos cerca. Então nós temos muros que nos cercam? Temos. Muros que muitas vezes nós construímos ao redor de nós. Por conta daquilo que nós vivemos, por conta daquilo que as pessoas nos disseram, por conta daquilo que nós achamos que os outros não deveriam ter feito contra nós e fizeram. E nós dissemos, então, já que alguém me fez um mal, eu vou construir uma barreira aqui e eu vou me colocar separado, distante daquilo que o outro faz e daquilo que eu faço. Nós continuamos ainda a construir muros que nos separam das pessoas. Então, muitas vezes, nós olhamos para os muros físicos, como o Muro de Berlim,
como o Muro das Coreias, como o muro lá dos palestinos, ou melhor, dos israelenses, né, porque são eles que estão construindo, como o muro dos estadunidenses, e dizemos, como podem ser construídos esses muros? Como alguém pode permitir que esses muros sejam construídos? Mas nós não nos damos conta de que muitas vezes nós mesmos construímos os nossos próprios muros. Nós mesmos nos separamos das pessoas, nos afastamos das pessoas. Achamos que a paz, ela é algo que acontece intramuros, ou seja, dentro dos muros em que nós estamos aparentemente protegidos e cercados. E achamos que se nós estivermos aqui dentro e bem, nós estamos salvos. Mas nós não nos ocupamos, não nos preocupamos com o que passa para além dos muros. Deixa que os outros vivam da forma como eles querem. O importante é que nós estejamos seguros. Assim nós pensamos. E aí nós nos cercamos de segurança, nós nos cercamos de medidas de preservação. Nós cuidamos que o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida esteja bem guardada e que ninguém venha nos assaltar, nos machucar, nos ferir. Os muros, muitas vezes, eles podem até ter funções positivas, mas via de regra, eles criam abismos, eles separam. E o apóstolo Paulo nos fala sobre uma paz. E esse tema de alegria e paz, são temas recorrentes nessa epístola aos Filipenses. E ele começa esse pequeno trecho de 4 versículos falando: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. O apóstolo Paulo fala de alegria, fala de paz, fala de consciência da graça de Deus, fala de moderação. E ele destaca, ele desperta os seus ouvintes, os seus leitores, dizendo, perto está o Senhor. E esse perto está o Senhor, para o apóstolo Paulo, pode ter duas conotações. Pode ter uma conotação física, de que ele está próximo de nós, de que ele está ao nosso lado, que ele está caminhando conosco. Mas também pode ter uma conotação de que está próximo à sua vinda. De que está perto dele voltar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte, que nós estejamos atentos com o fato de que ele tanto caminha conosco, como ele também está próximo a vir. Então, como tem sido a nossa vida? Como tem sido testemunhada a nossa existência? Será que nós temos manifestado alegria àqueles que nos cercam? Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Que o bom testemunho de vocês, Paulo está afirmando, seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, se existem coisas que nos incomodam, se existem preocupações, se existem muros que têm nos impedido de caminhar em direção às pessoas, muros que têm separado muitas vezes a nossa própria casa, muros que separam pais de filhos, maridos de esposas, irmãos e irmãs, consanguíneos ou não. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Alegrem-se, cultivem a paz. Esse é um texto repleto de mensagens que nos lembram, que nos reportam a importante responsabilidade que nós temos como crentes no Senhor. E aprendemos algumas coisas importantes a partir à luz desse texto bíblico. A primeira delas é de que paz não é ausência de perigo ou de desconforto, mas segurança em meio ao perigo e ao desconforto. Eu sei que todos nós, ou pelo menos uma boa parte gosta, ou quando pensa na paz, pensa numa ilha paradisíaca, ou aquela casa lá no interior,
né? Com as árvores ao redor, aquele mato verde. Eu penso assim, né? Eu gosto dessas coisas. Aquele fogão a lenha, né? Uma boa comida na panela de ferro. E aquela certeza assim de que nada pode vir a acabar com aquele momento. Para muitos isso é paz, para outros é estar na beira da praia. Para outros é estar dentro de casa com o ar-condicionado ligado. Né? Cada um aí tem a sua forma, o seu modo de pensar na paz. E quando nós estamos em meio ao perigo, nós nos reportamos a essas imagens, na expectativa de que, de alguma forma, se estivermos lá naqueles lugares, que nós imaginamos serem lugares seguros e bons, nós estaremos em paz. Mas o que a palavra, o que o Evangelho nos chama a atenção é dizendo o seguinte: você não precisa estar num lugar desse para sentir paz. Porque às vezes, na bagunça do dia a dia, naquele momento assim que você acha que não dá mais jeito, de que tudo parece tão perdido dentro da sua casa, você pode sentir paz até mesmo lá dentro. E existe muita gente que continua na expectativa de que na hora que sair daquele lugar para um lugar melhor, ou um lugar que ela acredita ser melhor, então ela vai sentir paz. Então nos lembremos de que paz não é ausência de perigo ou desconforto, mas segurança em meio ao perigo e ao desconforto. A segunda coisa que podemos destacar nesse texto, que vem a partir do versículo 5, a palavra moderação. E a palavra moderação, que o apóstolo Paulo está usando ali no texto original, ela se remete a uma pessoa, a alguém que é capaz de superar ofensas, que possui um espírito paciente. E nós precisamos estimular isso dentro da nossa casa, na sociedade que nós vivemos. A gente ora pela paz na Síria, mas muitas vezes nós estamos em guerra dentro de casa. Nós pedimos a Deus que abençoe, que leve paz aos norte-coreanos ou aqueles que foram separados pelos muros. Mas muitas vezes nós estamos em guerra conosco mesmo. Estamos em guerra com os nossos vizinhos. Que a nossa moderação seja conhecida por todos. Que as pessoas olhem para nós e queiram seguir o exemplo de Cristo. Versículo 6. Fala-nos ainda sobre algo muito comum no nosso tempo, ansiedade. Algo que está dentro dos nossos corações, algo que é humano. Ainda na sexta-feira nós estávamos no encontro de discipulado dos jovens aqui, nós compartilhávamos sobre isso. Porque muitos jovens têm sentido ansiedade, muita gente tem sentido ansiedade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a ansiedade é algo que não se cura com remédio. A ansiedade, muitas vezes, as pessoas acreditam que se cura com remédio, mas nem sempre a ansiedade se cura com remédio. Se cura a ansiedade com a percepção que nós temos sobre os problemas. Então tem muita gente que olha para um problema, como ainda citei, né? O lenhador, a visão que o lenhador e o botânico têm sobre a floresta. Você coloca um lenhador e um botânico, um do lado do outro. Parafraseando aqui o Tolstói. Eles olham para a floresta. O lenhador olha para a floresta e diz assim: nossa, quanto dinheiro tem aí? Quanta lenha para ser cortada. O botânico olha para a floresta e diz assim: nossa, que riqueza. Vamos fazer de tudo para cuidar dessa mata verde. Então eu diria que dentro de nós há um lenhador e um botânico. E todos os dias nós somos convidados a olhar para a nossa vida e a pensar o seguinte: o que é que eu estou vendo diante de mim? Uma floresta que pode ser transformada em lenha ou uma floresta que precisa ser preservada? Porque dentro da floresta bela, bonita, existem perigos. Existem animais peçonhentos, existem perigos reais. Mas ela não deixa de ser bela por isso. Assim é a nossa vida. Então a ansiedade nesse contexto, ela pode ser um grande problema, um grande algoz da nossa vida. Então, a ansiedade, ela deve ser superada com a gratidão,
Como falamos ontem, como disse aqui no início, no encontro de Anas do presbitério, gratidão é a memória do coração. Mas não podemos nos esquecer que a ansiedade é um sentimento humano. E nós precisamos ter consciência de que ela precisa ser superada. Então, em tudo sejam conhecidas as nossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o que Paulo está informando é que apresentar as nossas questões diante de Deus funciona como um escape, um antídoto contra a preocupação. Por fim, fazendo isso, nós recebemos a maravilhosa reflexão paulina, que nós gostamos tanto disso que os pastores comumente usam no final das bênçãos, né? Da bênção que é ministrada, que é proferida ao final do culto. Eu particularmente gosto muito. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que nos guarda é a paz. Dos perigos, dos assaltos, dos muros, dos problemas. Não que eles não existam, mas é a paz que nos faz superar, olhar para além daquilo que muitas vezes parece insolucionável para nós. Que Deus nos abençoe e nos faça experimentar dessa paz, dessa alegria que nós só encontramos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.